Olá, o Entrevistas Especial deste mês tem como convidado novamente o professor Sérgio Rogério Azevedo Junqueira. Seja bem-vindo, professor. Caio, muito obrigado pelo convite para mais uma vez discutirmos este tema. E o tema especial deste mês é o ensino religioso. Você vai acompanhar aí, junto conosco, algumas imagens, algumas cenas da nossa primeira conversa com o professor Sérgio. Joso ele entra na escola a partir da década de 30 como um elemento de negociação entre a Igreja Católica e o Estado brasileiro, como uma forma do episcopado apoiar então Getúlio Vargas. E desde então, essa disciplina que sempre foi vista como um componente facultativo para os alunos, não foi discutida na ótica da escola, mas na ótica da religião. Bom, professor Sérgio, nós vimos aí um pouco da nossa primeira conversa. E essa primeira conversa teve bastante questões relacionadas à história do ensino religioso no Brasil, bem como também a questão do conteúdo dessa disciplina, da presença da disciplina enquanto conteúdo. E dando continuidade a ela, como que está a situação dela por regiões no Brasil? A regionalização dessa disciplina. O que eu vou comentar está, na realidade, atrelado a um projeto de pesquisa que está sendo feito pelo Grupo de Trabalho Educação e Religião da Associação Nacional de Programas de Pós-Graduação em Teologia e Ciência da Religião, a AMPTECRE. Essa equipe está mapeando a situação do ensino religioso nacional. E por que foi decidido realizar esse projeto? O artigo 33, em 1997, na revisão do artigo da LDB, ele deixa muito claro que essa disciplina terá seu conteúdo e a formação de professores a partir dos sistemas de ensino, ou seja, a partir do trabalho realizado em cada unidade federativa nos estados e também naqueles municípios que formam o sistema de ensino. Bem, é fundamental compreender que o ensino fundamental, ele de fato, ele é orientado a partir de cada Secretaria Estadual de Educação e também a partir das secretarias municipais de educação. Então, nós, por mais que tenhamos uma proposta nacional de ensino de português, matemática, história, geografia, existem nuances e diferenças em acordo com cada situação, cada proposta político-pedagógica das prefeituras e dos estados. É neste contexto que está a questão do ensino religioso. O ensino religioso, especialmente a partir da década de 70, como nós comentamos na primeira entrevista, ela tinha um perfil operacional, pedagógico, em acordo com estas realidades. E agora, com a revisão do artigo 33, isso ficou de fato formal. Vamos iniciar pelas regiões. Vou começar pela região sul. A região sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, tem uma longa tradição de um trabalho realizado a partir das tradições religiosas cristãs. Um diálogo ecumênico. Entretanto, a partir do final dos anos 90 e especialmente na primeira década do século XXI, ocorreu uma grande abertura para o diálogo interreligioso. Como é que nós percebemos isso? Primeiro, por meio dos programas, do conteúdo a ser desenvolvido pelos professores, por meio dos cursos. Então é interessante você perceber, por exemplo, aqui no Paraná, a Sintec, a Associação Interreligiosa do Ensino Religioso. Se vocês forem pegar todo o material produzido por eles, os cursos, verificará o trabalho numa perspectiva não de uma religião,
E nem só a partir da religião, mas a partir de temas. No Paraná foi feito um longo trabalho motivado pelos espaços sagrados, onde as crianças visitavam os lugares religiosos, um terreiro, uma igreja, um templo, e a partir dessa visita, dessa espacialidade, procurava-se explorar como as matrizes religiosas lidavam com o rito, com as histórias, com a tradição como um todo. E para operacionalizar este programa, a Sintec, assim como a Secretaria Municipal de Educação de Curitiba e a Secretaria Estadual de Educação, tiveram que realizar cursos para os professores, demonstrando o que é essa diversidade. Em Santa Catarina, também percebe-se um esforço nesse sentido. E no Rio Grande do Sul. Então, o sul do Brasil, já em um longo percurso, claro, com mais ou menor presença, porque o problema do ensino religioso está atrelado à questão política. Sempre que se muda o governo municipal ou estadual, e aí há uma alteração das secretárias de educação ou secretários de educação, esse investimento é maior ou menor. No Paraná e Rio Grande do Sul, nós não temos nenhum curso de licenciatura de formação de professores. Em Santa Catarina, nós temos desde 1997 a licenciatura em Ciências da Religião. Foi o primeiro estado da federação a oferecer uma formação na graduação. O Paraná e o Rio Grande do Sul oferecem em termos de especialização, extensão. Veja, a região sudeste nós já temos curso regular de graduação para a formação de professores de ensino religioso. Nós já temos na Universidade Federal de Juiz de Fora, na Unimontes, a Universidade Estadual de Montes Claros. A PUC Minas, já há alguns anos, tem uma pedagogia com ênfase em ensino religioso. E a Universidade Federal do Espírito Santo iniciou este ano a discussão para, quem sabe, brevemente, ter a sua primeira licenciatura em ensino religioso. Por que eu começo com a questão de formação? Porque o componente curricular só estará estabelecido e bem organizado no momento que eu tiver professor com formação e não pessoas que, por mais boa vontade que tenham, façam uma complementaridade de carga horária. Só que essa região é a região com maior visibilidade no país, porque tudo que ocorre, especialmente no eixo Rio-São Paulo, é onde estão os principais veículos de comunicação. Aparentemente é o Brasil que está fazendo, mas na realidade são só algumas regiões. E digo isso especialmente em relação ao Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é um estado que desde a década de 70 tem esse componente curricular confessional. Isso em lei. As crianças no município do Rio e no estado do Rio de Janeiro, as aulas são ministradas conforme o grupo religioso. E existe um edital, no primeiro edital para o concurso de professores, dizia que se o professor perder a fé, ele perde o direito de ser professor de ensino religioso, criando aí um problema. Um professor que é um cargo público, perder a fé no Estado laico, perderia o direito de ser professor, criando uma situação, ao meu ver, um pouco constrangedora e complicada. Porém, questões de política. Nesse cenário de confessionalidade, ele, de alguma forma, não dialoga com o que prevê o artigo 33, que é evitar o proselitismo. Porque estamos, de certa forma, alimentando a diferença entre religiões e não o diálogo, não a questão do respeito a essa diversidade. O estado do Espírito Santo, vizinho ao Rio, é um estado que tem uma tradição de um diálogo interreligioso. Nós temos lá o Conselho do Ensino Religioso, até esse CONERS está dialogando para pensar essa formação. Então, o Espírito Santo, pelo material já recolhido, percebe-se um grande esforço em tentar realizar esta implantação. O Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo, ele fez uma experiência
a partir da história das religiões, que foi uma modalidade, mas também esse processo não permaneceu. E eles têm uma proposta de, no contraturno, ter alguma coisa também meio pouco confessional, ter aulas por religião. O Estado de São Paulo tem uma história meio truncada com o ensino religioso. É um estado com grande resistência a essa disciplina. Você tem centros de pensamento no campo universitário com forte resistência, assim como no Rio de Janeiro, exatamente em decorrência dessa experiência de uma tentativa de implantar um ensino doutrinal, um ensino que usa a escola pública como espaço de doutrinação religiosa. Então, no estado de São Paulo, inclusive, já recolhemos material explicitamente catequético, doutrinal, sendo distribuído nas regionais das secretarias, em nome de um ensino pela doutrina, em nome da família, que não é a perspectiva da lei diretriz, que a lei diretriz fala que a gente tem os dois eixos, formar o cidadão e a questão da diversidade. Porém, existe essa modalidade no estado de São Paulo. Minas Gerais. Minas Gerais, por ser até um estado enorme, né, com muita diversidade, você tem a região do Triângulo, a região Montes Claros, Belo Horizonte. Existem esforços de implantar uma leitura interreligiosa, uma leitura não proselitista, mesclado com experiências confessionais, catequéticas, trazendo o trabalho da paróquia e da escola bíblica para dentro da escola. Novamente, não se percebe nas secretarias, de forma geral, um esforço em pensar formalmente a disciplina. Bom, professor Sérgio, e a região Nordeste? São vários os estados. Variam muito entre si ou são muito parecidos? Região Nordeste com 9 estados. Vou começar por aqueles que têm hoje uma política de formação, pelo menos têm escolas formadoras. Rio Grande do Norte, na Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, tem um curso de licenciatura em Ciências da Religião. E a Paraíba, na Universidade Federal da Paraíba, tem um curso reconhecido também de licenciatura em Ciências da Religião. Isso é muito importante. É uma região que temos 3 programas de pós-graduação, mestrado em Ciências da Religião. Em Pernambuco, na Universidade Católica de Pernambuco, na Universidade Federal da Paraíba e agora, abriu este ano, na Universidade Federal do Sergipe. Então vejam, é uma região com 2 licenciaturas, 3 programas de mestrado em Ciências da Religião. Nesta região dos 9 estados, nós temos vários com uma longa história. Alagoas, que durante muito tempo foi uma referência no trabalho realizado com esse componente curricular. No momento que se deixa de ter um profissional dentro da secretaria, esse trabalho, a força é menor. Nós temos o Piauí, também com uma pessoa hoje nós não temos essa informação ainda, estamos tentando, como eu disse, faz parte de um grande projeto de tentar fazer esse mapa. Mas o Piauí, nós tivemos uma pessoa dentro da secretaria. A Paraíba, tanto na Secretaria do Estado, como na Secretaria do Município da capital. No Rio Grande do Norte, Fortaleza, no Ceará. Sempre que me menciono o Estado, me vem logo na memória a pessoa que estava à frente da Secretaria e lá realizava o trabalho. Claro, essas pessoas foram se aposentando e nem sempre se realizou uma política de governo, de buscar uma substituição. Mas, nos estados,
Piauí, Rio Grande do Norte, Paraíba, Ceará, Sergipe, Pernambuco. Nós temos notícias de referência na história desses últimos 30 anos de ensino religioso. O Maranhão, nós chegamos a ter um curso à distância como experiência de licenciatura em ensino religioso. A Bahia é um caso específico. A Bahia, nós temos dentro de municípios boas experiências nessa perspectiva da lei, porém, é um estado em que foi proposto um modelo confessional, mas como a própria secretaria percebeu que esse modelo não estava em acordo com a proposta do estado. É um estado em que nós não temos grandes notícias, pode até ser, e se você tiver alguma informação, mande pelo Face do Caio, porque nós estamos tentando recolher exatamente como é que anda esse ensino religioso. Mas, de fato, a Bahia, nós não temos tido muita informação sobre propostas de como essa disciplina ocorre em termos do Estado. Nós sabemos de muita resistência. E o Centro-Oeste, professor? Centro-Oeste. Novamente, nós tivemos lideranças, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, mas também temos, inclusive, para essa pesquisa nacional, os dois estados nós temos encontrado maior dificuldade de recolher informações. Nós temos um pesquisador em cada estado, menos nos dois Mato Grosso. Exatamente, nós não conseguimos localizar alguém de referência para nos ajudar na pesquisa. Inclusive, se você que está nos assistindo tem alguma informação, pode deixar aí no comentário abaixo do vídeo, né? Porque a ideia, nesse trabalho nacional, nós procuramos um pesquisador em cada estado. Pessoas que tivessem uma produção, tivessem já algum vínculo de pesquisa. Nos dois Mato Grosso nós não conseguimos ainda, mas não desistimos. No Distrito Federal, nós sabemos de existe o Conselho de Ensino Religioso, mas é uma região também com muita dificuldade de avançar numa política educacional que vincule essa leitura da cultura religiosa. Existe muita resistência no Distrito Federal. Inclusive, tínhamos uma pessoa na secretaria, mas que, diante das dificuldades, dos empecilhos, enfim, dessa resistência, hoje o Distrito Federal, nós temos algum trabalho na Universidade Católica de Brasília, mas não chega com muita informação sobre o Distrito Federal. Goiás, nós temos lá um programa de mestrado e doutorado em Ciências da Religião na Pontifícia Universidade Católica de Goiás. O Conselho do Ensino Religioso de Goiás é um estado que já desenvolveu uma boa legislação, boas propostas, mas, de novo, é necessário essa questão de lideranças e de um vínculo com a secretaria. Então, nós temos um pesquisador em Goiás que está fazendo esse mapeamento. Ele está entrevistando as lideranças, as antigas lideranças e atuais, para nos dizer exatamente se esse componente ainda está vital nas escolas ou se vive-se de memória. Espero que não. Região Norte. A região Norte, um grande espaço de referência é, sem dúvida, o Pará. A Universidade Estadual do Pará tem um programa de ciência da religião. Lá foi criada uma associação de professores. Existe uma luta muito grande de se implantar um componente curricular, de ter, de fato, um ensino religioso vinculado à escola. No estado do Amazonas, recentemente, há uns 2 anos, ocorreu lá um grande evento de ensino religioso, houve uma mobilização na Secretaria Estadual de Educação, porém foi aprovado, pelo menos se mediou uma legislação em que meio delicada.
não vinculando o professor à leitura da cultura religiosa, mas a uma cultura teológica. Rondônia, Roraima, Acre, existe material produzido. Amapá, existe um trabalho de longo tempo por parte de lideranças locais. Hoje nós não temos ainda um retrato estado por estado. Nós temos um quebra-cabeça que está sendo montado. Na realidade, esse projeto de tentar identificar a regionalização, a situação regional dos estados, surgiu por quê? Há algum tempo atrás, nós recebemos da Comunidade Europeia o relatório de cada país da Comunidade Europeia e das regiões de cada país. E nós percebemos que aqui no Brasil, a gente sempre fala de o ensino religioso brasileiro, mas começamos a perceber que é uma imagem não clara, é distorcida. Porque não dá para dizer que o mesmo modelo, a mesma realidade do estado do Paraná ocorre no estado do Amapá. Exatamente porque o nosso sistema de unidades federativas dá uma autonomia e uma historicidade diferenciada. Nós temos sempre um movimento muito forte contra o componente curricular, baseado também em imagens desfocadas. Baseado em quê? Em casos que são reais de uma disciplina equivocada, uma disciplina que leva ao proselitismo, à exclusão, à manipulação da religião. Esses casos existem. Agora, também existem experiências de uma leitura da valorização da cultura brasileira. E é por isso que não é possível pensar num livro didático, por exemplo, para essa disciplina, para o Brasil inteiro. Até porque nós temos que lembrar que não existem livros didáticos, por exemplo, quando eu falo de recursos, para a escola pública. No Plano Nacional do Livro Didático, não está incluído o livro didático religioso. Então, não há livro didático para a escola pública de ensino religioso. O que nós temos são professores que utilizam livros didáticos feitos para a escola particular, e esses livros muitas vezes são de matriz confessional, e por isso o escolhem de maneira equivocada, e as utilizam na escola pública. Nós temos pouquíssimos livros didáticos numa perspectiva intercultural, interreligiosa. Eu posso, no cenário, esse é um outro projeto que está sendo executado, nós já conseguimos levantar 701 livros didáticos desde 1910 até hoje. Desses 700, talvez eu tenha 3 coleções que, de fato, coleções de 1º ao 9º ano, que de fato têm essa preocupação. Todas as demais são confessionais. São, de fato, confessionais cristãs, digo bem claro. Caio, ficou alguma dúvida a partir de toda essa discussão? Ficou sim. A diferença do ensino religioso no Brasil com os outros continentes e até mesmo na América do Sul, existe alguma diferença que seja bem relevante ou mais ou menos transita da mesma forma? Documentalmente, só temos notícia da Europa e da América Latina e sobre o Canadá. Sobre Oceania, África, Ásia, notícias muito dispersas, que eu não consigo dizer o perfil. Da Europa, é onde nós temos 2 relatórios documentais. Lá ele é confessional, ou seja, ou de matriz católica ou de alguma matriz evangélica, protestante. E alguns países estão introduzindo o budismo e o islamismo. Na América Latina, é basicamente confessional católico. No Canadá, é a experiência mais bem organizada, na perspectiva interreligiosa, ligando essa leitura religiosa com a proposta pedagógica. De todos eles, o que nós temos, que nos chega como documento, são 2 relatórios publicados sobre cada país da Europa. Da América Latina foi um trabalho realizado pela Conferência Latino-Americana dos Bispos,
que saiu um documento com informações sobre cada país de México até o Chile, a Argentina e o Brasil, passando pelo Brasil. E do Canadá são alguns documentos sobre essa implantação do modelo interreligioso. Nos demais continentes nós não temos material suficiente para dar essa especificidade.